Eu precisei ter um burnout para poder jogar minha vaquinha do precipício. Cara, eu não sei se você já ouviu aquela história da vaquinha do precipício. Se você não ouviu, eu vou contá-la aqui para você. Para te contextualizar, eu estava trabalhando numa agência e eu estava muito insatisfeita com o meu trabalho e com o jeito que eu estava levando as coisas, o jeito que estava a minha vida. E eu lembro que há muito tempo atrás, uma psicóloga que eu tive me contou essa história da vaquinha. E nesse momento que eu estava passando por esses problemas nesse meu antigo trabalho, a minha mãe também me falou dessa história da vaquinha. Eu vou ler para vocês agora como que é. Um mestre antigo e seu discípulo caminhavam por um lugar muito pobre e encontraram uma família que vivia na miséria, numa cabana caindo aos pedaços. A única coisa que sustentava aquela família era uma vaquinha magra que dava um pouquinho de leite todo dia. Antes de ir embora, o mestre fez algo inacreditável. Ele empurrou a vaquinha no precipício. Parece uma certa crueldade, né? Parece, tipo assim, mano, a única coisa que sustenta a família, o cara foi lá e jogou do precipício? Tá. Anos depois, quando eles voltaram lá, a cabana tinha virado uma linda casa e a família estava próspera. Porque sem a vaquinha, eles foram obrigados a plantar e a descobrir forças que nem sabiam que tinham. E, gente, eu lembro que minha mãe, quando eu estava nesse trabalho, com as minhas insatisfações pessoais e as coisas que eu estava julgando não ser mais pra mim naquele momento, eu lembro que minha mãe falou: Gabi, você vai ter que uma hora jogar essa vaquinha do precipício. A sua vaquinha já tá ali, sabe, sugando todas as energias, já dando leite que nem tem mais quase, coitada. E você tá ali puxando e puxando e puxando e puxando, quando na verdade você tinha que dar um safanão e jogar essa vaquinha do precipício e tomar uma atitude. Mas eu lembro que eu ficava com muito medo, eu ficava tipo assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Não posso fazer isso. Isso aqui é o que é a minha estabilidade e tudo mais. Mas, gente, o ponto maior da minha vida relacionado a esse aspecto é que eu era, e ainda sou, estou trabalhando nisso, completamente viciada na minha zona de conforto. Eu sou uma pessoa que eu assisto as mesmas séries, eu escuto as mesmas músicas, eu peço o mesmo sabor de pizza, eu tomo o mesmo sabor de sorvete, eu sempre tomo as mesmas bebidas, refrigerantes, suco e tudo mais. Eu sempre vou comer nos mesmos lugares. Vou visitar algum lugar, eu visito sempre os mesmos lugares. Não é que a minha vida seja chata por esse aspecto, até porque eu consigo, mesmo fazendo isso, eu consigo, sei lá, gerar uma certa novidade pro meu cérebro, mesmo fazendo as mesmas coisas. Mas assim, ó, eu quero me enganar, né? Mas assim, eu sei que se eu abrisse mão da minha zona de conforto, eu poderia viver coisas muito mais extraordinárias na minha vida. Mas eu tenho medo. Eu tenho medo. E quando eu falo medo, a gente pode pegar talvez situações meio fúteis e falar, pô, você tem medo disso aqui, velho? Assunto mó fútil, né? Tipo assim, cara, você tem medo de assistir uma série nova? Não, o medo não entra exatamente nesse aspecto aqui, mas, cara, eu acho que entra no aspecto de que o nosso cérebro, o meu cérebro, já tá acostumado com certas coisas. Então, pra mim, a previsibilidade, ela é confortável. Eu saber como que uma série vai terminar e eu estar assistindo ela, não me gera aquele negócio tipo, meu Deus, o que vai acontecer ali? Sabe aquele desafio, aquela adrenalina da vida? Por que eu falo que a zona de conforto é um lugar perigoso? Porque tem certos momentos que a gente tem que ter essa adrenalina na nossa vida. Essa novidade, esse negócio assim, sabe? Talvez isso não se aplique em todas as áreas da nossa vida, mas em algumas delas se aplica sim. E eu vejo que eu tenho, gente, isso é um defeito meu, eu tenho muito medo de arriscar. Muito medo de arriscar e dar errado, e eu fico presa naqueles... E se isso acontecer? Não, mas e se aquilo outro acontecer? Não, mas e se der errado? E eu acho que é uma coisa que eu já tratei na terapia, tenho falado com a minha psicóloga, porque eu fico pendendo muito, e talvez você possa se identificar nesse vídeo aqui, eu fico pendendo muito para a catastrofização, né? Então, tipo assim, eu meio que... Minha psicóloga até fala pra mim, fala, Gabi, sempre que acontecer alguma situação com você que te gere essa dúvida do que pode ou não acontecer, ela falando isso pra mim, né? Eu preciso que você pegue essa informação que você tá pensando e veja se ela é um fato ou se ela é uma simples suposição sua. Por exemplo, enquanto eu tava trabalhando nesse emprego meu, ao mesmo tempo, nesse antigo emprego, ao mesmo tempo eu também estava começando o meu estúdio de design, meu próprio estúdio, eu sozinha. Então eu já tinha os meus clientes que eu prestava serviço fora. Obviamente, se eu fosse juntar o valor do meu salário mais do estúdio, que eu fazia por fora, o salário é bem melhor. Mas eu conseguia me virar, tanto que estou me virando até hoje, né? Deus tem me sustentado até hoje, eu estou trabalhando para mim mesma. Então assim, aí eu olhava para essa situação, para esse cenário, né?
E é isso, minha psicóloga trabalhando tudo isso comigo. Eu olhava pra esse cenário e eu pensava nas piores coisas. Eu pensava, meu Deus, meu nome vai pro Serasa. Eu vou ficar endividada, eu não vou conseguir arcar com os compromissos que eu tenho aqui em casa, né, as coisas que são a minha responsabilidade de pagar aqui em casa, e eu vou ficar devendo meus cartões. E aí eu pensava em todos esses cenários catastróficos e problemáticos e temerosos que poderiam acontecer. E aí uma coisa que a minha psicóloga falou pra eu ter em mente é: Gabi, beleza, tem esse cenário, ele pode acontecer, se você desandar, não saber controlar suas finanças, ok, pode acontecer. Mas também pode não acontecer. Não é um fato final decidido, você vai ficar endividada. São caminhos, depende, tipo assim, do jeito que eu vou lidar com as minhas finanças depois que eu sair do meu emprego. E obviamente a gente sabe que tem circunstâncias também gerais, a gente não tem controle sobre tudo, mas aqui eu tô dizendo sobre o que eu tenho controle, né? Sobre o que você pode ter controle na sua vida. Então, tipo assim, eu virava e eu olhava só o pior cenário, porque eu tinha medo de arriscar, eu tinha medo de sair da minha zona de conforto. Eu trabalhando lá naquela agência, tava muito confortável. Por mais que eu tava odiando estar ali, por mais que eu já tava, tipo assim, tava chegando num nível, tipo assim, não querer ir lá mais, não querer ver as pessoas da minha frente, não querer conversar com as pessoas, não querer somar em nada no trabalho lá, tipo assim, na equipe e tudo mais, né? Por mais que estava desse jeito, pra mim tava confortável. Porque todo dia, até o dia 5, eu tava pegando meu salário. Então tava tudo bem, entendeu? Eu ia aguentando. Só que chegou um momento que aí eu fazendo a terapia, né? Ela falou, olha, a gente vai ter que fazer um teste aqui, né? Que é tipo um teste que você faz respondendo alguns negócios. Porque você tá com sintomas de burnout. E tipo assim, o meu deu um nível elevadíssimo. Elevadíssimo. Pra vocês terem noção, eu reparei até que eu emagreci mais depois que eu saí de lá. Porque você fica muito estressado, muito nervoso. E assim, seu cortisol vai nas alturas, né? Você engorda, você incha. Mas enfim, tipo assim... E um parênteses aqui, eu tinha os meus problemas com o ambiente que eu tava trabalhando, mas não era um ambiente completamente tóxico, sabe? Não era, assim, as pessoas me tratavam bem e tudo mais. Era que eu não cabia mais ali. Eu já estava desconfortável na minha própria zona de conforto. Chegou esse momento e eu acho que pra você, talvez, se você tá desconfortável, vai chegar um momento, assim, se você tá se vendo em alguma dessas coisas que eu tô falando, vai chegar um momento que você vai ficar desconfortável na sua zona de conforto. E por mais que você seja como eu, viciado na zona de conforto, uma pessoa que, tipo assim, ama uma previsibilidade, uma estabilidade, vai chegar um momento da sua vida que você não vai aguentar mais e você vai falar, cara, pega essa vaquinha e soca ela daqui, tira ela daqui, joga ela do precipício, porque não dá mais. E chega um momento na nossa vida em tudo, sabe? Em tudo. E assim, essa vaquinha, às vezes é um trabalho que você, tipo assim, você não aguenta mais esse trabalho, cara. E às vezes você é uma pessoa... Eu lembro que o pai do meu irmão, o Rogério, que era o meu padrasto, minha mãe era casada com ele sempre falava pra mim e pro Felipe, falava, Felipe e Gabi, vocês têm um potencial enorme de poder trabalhar pra vocês. A criatividade que vocês têm, não só ele, outras pessoas também falavam, mas eu não acreditava naquilo, porque eu ficava com medo, eu não acreditava em mim mesma. E aqui, gente, não é questão de positivismo e ficar ai, como é o nome daquela palavra, daquele trem? Afirmações, não é questão de afirmações, ai, eu sou top, eu sou top, eu sou top, eu sou a melhor. Não é isso, gente, pelo amor de Deus, é a gente aprender a não negar o óbvio. Cara, eu entrego um bom trabalho. Eu tenho potencial, eu tenho buscado ter cada vez mais criatividade, buscado me especializar, buscado melhorar as minhas técnicas, minhas habilidades na área do design. Por que eu vou ficar só me diminuindo e falando, não, eu acho que eu caibo nesse potinho aqui? Sendo que às vezes tem um balde enorme que eu poderia estar nadando, e aí eu tô lá naquele negocinho, naquele potinho, sabe? Você já viu, tipo, quando você tem um aquário, aí tem o peixinho lá no aquário, é um aquário pequenininho, aí do lado o peixinho vai lá e bate a cara no aquário, aí ele vem nadando pro outro lado baixo, sabe? Sendo que às vezes o peixinho poderia estar num mar imenso, nadando para todos os cantos, testando todas as possibilidades, entendeu? Vocês entenderam o que eu quis dizer? Isso é relacionado ao trabalho. Em tudo isso que eu vou falar nesse vídeo, existem situações e situações. Pode ser que alguma pessoa, tipo assim, uma mulher que é mãe solo, que tem 3 filhos para sustentar, pagar escola, pagar remédio, pagar coisas para os filhos, veja esse vídeo e fala, nossa, o que essa menina tá falando? Ela nem filho tem, ela não tem que se sujeitar a um trabalho para poder colocar comida no prato. Sei, como eu falei, eu sei que vão ter casos e casos, situações e situações, circunstâncias e circunstâncias. E também esse vídeo não é um vídeo para te dar um aval para você agir com irresponsabilidade, não. Eu lembro que quando eu fui sair desse serviço, eu anunciei para eles que eu ia sair. Eu chamei eles para conversar em outubro,
Foi do ano passado, outubro. E informei pra eles, olha, eu vou ficar até o fim do ano. Ainda fui camarada, né, gente? Vou ficar até o fim do ano. E aí vocês têm esse tempo aí, tipo, 3 meses pra vocês arrumarem, né, alguém pra ficar no meu lugar e tal. Pode ser que a pessoa venha, eu treino a pessoa, né, ajudo a entender como que vai funcionar e tal. E aí eu lembro que, tipo, na verdade, um mês antes, eu avisei com 4 meses de antecedência. Passou um mês, eles me chamaram e falavam, não, a gente não vai continuar com você, não sei o que e tal. Aí, enfim, eu saí no lucro, né, porque eu ia pedir pra sair no final do ano e eu ia sair de mal abanando. Eles me mandaram embora, então eles tiveram que pagar os meus direitos, né? Sem justa causa, então pronto. Eu pedi esse tempo justamente pra me organizar. Tipo assim, eu não recebi o resultado do teste, você está com burnout, vai lá, pede demissão e que se lasque suas contas, que se lasque suas responsabilidades. Não, eu agi com responsabilidade também, que eu acho que é o que a gente tem que agir também. Pessoas adultas têm que ser responsáveis, cara. Se você é um adulto irresponsável, vai dar merda uma hora as coisas que você faz. Mas assim, a gente tem que olhar o nosso caso, olhar a nossa própria vida, olhar as nossas circunstâncias ali, o que tá acontecendo ali em nossa volta e ver o que é viável pra nós. E aqui eu tô falando, esse vídeo é especificamente para pessoas que todas as circunstâncias, as coisas à sua volta estão apontando pra você fazer isso, pra você tomar uma atitude, pra você sair da zona de conforto, mas você escolhe ficar ali. Esse vídeo não seria necessariamente para pessoas que não têm condições de sair dessa zona de conforto por enquanto. É para aqueles que tá ali, ó. Tipo, que, cara, você poderia estar bem melhor e você tá muito confortável onde você tá por escolha sua. Não porque você não pode abandonar o emprego, não porque você não pode deixar de fazer alguma coisa ou começar a fazer outra, no sentido de que as circunstâncias à sua volta são desfavoráveis. Às vezes as circunstâncias à sua volta são favoráveis, Deus tá te dando várias oportunidades e você tá ali. Ah, não quero ficar aqui mesmo, acho que tá de boa. Fica, meu parceiro, fica. Quem não vai desfrutar de coisas melhores é você, porque você tá viciado na sua zona de conforto, assim como eu. E, gente, esse vídeo aqui, primeiramente, é pra mim. Eu, às vezes, vejo os comentários de vocês nos meus vídeos e eu fico, tipo assim, o povo comenta, tipo assim, cara, me identifiquei totalmente, me identifiquei mais do que eu gostaria. E, gente, que a hora que eu vou editar esses vídeos, eu fico ouvindo e eu falo, realmente. Como se eu estivesse ouvindo outra pessoa falando, mas é tipo assim, eu concordando comigo mesma, Gabriele, você precisa agir. Você precisa largar a sua zona de conforto. Então, tipo assim, cara, primeiro é pra mim. Pra você ter noção, em alguns momentos eu sei que essa vaquinha sendo jogada do precipício, ela vai parecer o fim do mundo. Eu lembro que quando foi chegando o tempo do meu seguro-desemprego acabar, eu comecei a surtar. Eu falava pro meu esposo, Felipe, eu não sei o que eu vou fazer, vai dar tudo errado, e não sei o que, eu não vou dar conta, não sei o que. E assim, gente, Deus vai fazendo várias coisas na nossa vida que a gente não vai entender. Às vezes eu olho assim, eu paro pra ver algumas coisas da minha vida, alguns privilégios que eu tenho, privilégios básicos, gente, privilégios básicos, não tô falando de regalias, coisas básicas. E eu falo, cara, Deus fez isso aqui, eu nem percebi, mano. As coisas aconteceram e eu nem percebi o momento que aconteceu. Aconteceu e simplesmente, sabe, é muito doideira as coisas, velho. E o que acontece? Uma das coisas que eu falei da questão da zona de conforto, quando eu tava trabalhando na agência, eu não precisava lidar com os clientes. A pessoa que era o sócio da agência lidava com os clientes, eu só executava o projeto. E eu tenho uma péssima habilidade para lidar com o público, sabe? Com o cliente em si. E, mano, eu precisei desenvolver essa habilidade. Não fiz curso nenhum, mas sabe quando você vai tendo que fazer e aí o fato de você fazer várias vezes vai te trabalhando em você? Então, tipo assim, cara, eu era a minha própria agência agora, eu era o meu estúdio, eu precisava lidar com os clientes, eu precisava fazer orçamento, eu precisava mandar orçamento, eu precisava conversar com o cliente e fazer ele fechar o orçamento, fazer ele aceitar o orçamento. Então, tipo assim, eu já não só executava E por que era bom pra mim? Porque era confortável. Cara, eu pegava o briefing da identidade visual e eu ia lá e fazia a identidade visual. Eu apresentava, tinha cliente que nem queria apresentação, só queria o PDF pra ver o final. Nem queria que eu apresentasse numa reunião. E pra mim, eu amava quando era assim, porque eu só mandava o PDF. E tipo assim, e o que me dava medo? Nossa, eu vou abrir meu próprio estúdio, eu vou lidar com os clientes. Eu vou ter que mandar orçamento. Eu vou ter que fazer reunião com o cliente. E aí isso me travava. Por quê? Era muito mais confortável. E essa história da vaquinha é muito mais confortável a família ir lá todo dia, sugar da vaquinha e tomar o leitinho. Mas aí, tipo assim, quando não tinha mais opção, quando não tinha mais aquela vaquinha, eles precisaram desenvolver outras habilidades. Eles precisaram ir para outro rumo. Sei lá o que eles fizeram na casa deles, na fazenda. Mas assim,
precisaram desenvolver outras habilidades e buscar outros meios, outros caminhos. E assim a nossa vida vai tocando. Quando eu vou fazer esses vídeos aqui, eu gosto de pesquisar algumas frases, pra ter algumas reflexões também e tal. E aí eu fui pesquisar algumas coisas no Pinterest, aí tem várias frases no Pinterest assim: não acontece nada de novo na zona de conforto. E é exatamente assim. Gente, aquela série Diário de Vampiro, eu amo aquela série, é muito boa, eu amo, nossa, eu acho muito massa. Eu já vi 7 vezes. 7 vezes, eu estou vendo pela 8ª vez. E eu vejo séries novas, tá? Eu assisto séries novas. Inclusive eu tô assistindo a continuação dela, que é Os Originais. Só que ao mesmo tempo eu também vejo ela repetidas vezes. E não acontece nada de novo, cara. Tem frases que eu até já decorei já. A nossa mente gosta dessa previsibilidade. De estar acontecendo uma cena e você já sabe o que vai rolar. Então, tipo assim, eu acho que isso, não sei dizer neurologicamente, mas eu acho que o nosso cérebro vai viciando nesse negócio. Tipo assim, meio que você já sabe o que vai acontecer, então você não fica em estado de alerta, sabe? Você não fica meio que, tipo assim, apreensivo. Acho que é confortável pro nosso cérebro isso, entendeu? E assim, cara, existem... Tem um negócio que eu posso te dizer com absoluta certeza, uma hora vai se concretizar na sua vida, é que existem inúmeras possibilidades. Inúmeras possibilidades, gente. Inúmeras possibilidades de onde morar, do que trabalhar, de como ser. Inúmeras possibilidades. Gente, tem gente que tem dó e medo e falta de coragem de cortar cabelo. Cabelo cresce, cara. Cabelo cresce. Às vezes a gente vai olhando pra trás, vendo as situações, e às vezes a gente fica tipo assim: ai meu Deus, eu tenho medo, não vou fazer porque pode dar ruim, ou porque nunca mais vai voltar como era. E, cara, qual o problema se não voltar como era? Você vai levar a sua vida do mesmo jeito, desde o seu nascimento até a sua morte? A gente muda, cara. As nossas percepções mudam, nossos gostos mudam, as coisas mudam, o mundo muda. E eu posso te afirmar com toda certeza, existem várias possibilidades. Às vezes você tá com medo, sei lá, de mudar de carreira, velho. Mais uma vez, não seja imprudente, seja responsável. Mas faça. Tenha coragem, tenha atitude, vai lá e faça, entendeu? Outra frase que eu achei que se encaixa perfeitamente nesse assunto que a gente tá falando aqui, que fala assim, vou ler pra não falar errado. Não importa a sua idade, você sempre vai desejar ter começado mais jovem. E hoje é o mais jovem que você vai ser. Gente, a hora que eu li isso, eu falei, meu Deus, cara... Realmente, hoje é o dia em que eu serei mais jovem na minha vida. Eu não vou voltar a ter 18 anos. Já se passaram 10 anos dos 18. Eu não vou voltar a ter 15, eu não vou voltar a ter 10, eu não vou voltar pra minha infância. Já foi, já era, já aconteceu. O que eu fiz lá já foi, já aconteceu, não vai voltar. O que eu posso fazer agora é a partir de hoje pra frente. E hoje, exatamente hoje, é o dia, 1º de julho, que eu estou gravando esse vídeo. É o dia mais jovem que eu vou ser. E aí, quando eu fizer os meus 40, 60, 70 anos, talvez eu vou falar assim, nossa, por que naquele dia, 1º de julho de 2026, eu tinha 28 anos e alguns meses eu não comecei aquilo, eu não fiz aquilo. Eu era tão jovem, agora eu tenho 80 anos. Tá vendo? Por medo, por falta de coragem, por medo de arriscar, por medo de dar errado. Cara, se der errado, minha mãe até falou pra mim, Gabi, você vai sair do serviço. Minha mãe e outras pessoas também, meu pai, eu liguei pra ele, conversei um tempão antes de tomar essa decisão. Os meus pais, meu esposo sempre me deram conselhos bons, né? Que a gente tem que receber conselhos bons, pessoas boas à nossa volta. E eles falaram, Gabi, se não der certo, você tenta outro trabalho. Ah, saí do CLT, fui trabalhar pra mim mesma, deu tudo ruim, me quebrei todinha. Cara, qual o problema? Volta pro CLT. Às vezes mais pra frente você vai conseguir depois trabalhar pra você mesmo. Qual o problema, cara? É que a gente tem medo de arriscar. Porque eu acho que a gente olha as pessoas que arriscam irresponsavelmente e isso trava a gente. Que é o que eu tô falando desde o início do vídeo. Não é ser irresponsável. Mas também não é morar pra sempre na sua zona de conforto e fazer tudo que é muito fofinho e confortável o resto da sua vida. Isso é um tapa na minha cara primeiro pra eu aprender, cara. Vou no shopping, vou pedir outra coisa pra comer, a não ser sempre a mesma coisa que eu peço. Vou na sorveteria, vou tomar outro sabor de sorvete. Vou ligar a TV, vou assistir outra série. Vou colocar música. Gente, eu não escuto música nova. Aí quando eu descubro uma música nova, eu escuto ela, tipo assim, umas 80 vezes seguidas. Porque eu apaixono na música, aí tipo assim, eu fico naquele negócio. Mano, vamos pra frente, entendeu? Um negócio muito doido, gente. Pegando aqui um negócio da Bíblia, que eu gosto muito de pegar a Bíblia, né, pra ver também exemplos. E a gente vê quando Moisés tira o povo lá do Egito, e o povo começa a reclamar, nossa, lá no Egito, pelo menos a gente tinha carne, a gente tinha as coisas lá no Egito. E tipo assim, mano, se você for parar pra pensar, eles eram escravos no Egito. E aí eles estão no deserto, conseguiram a liberdade deles, estão indo pra Terra Prometida, e os caras tá lembrando de carne, onde eles eram escravos. Vai ser viciado na zona de conforto
lá na Casa do Chapéu. Gente, pelo amor de Deus, a gente age dessa forma. A gente age dessa forma. E o deserto ali, daquele momento, e às vezes o seu jogar a vaquinha do precipício, e a sua mudança, e a sua saída da zona de conforto, é um local e um momento que exige fé e coragem. Cara, eu não sei se você é cristão, o que você acredita, mas eu sou cristã. As coisas que eu faço na minha vida exigem de eu depender de Deus e de eu ter fé que Ele vai me sustentar. E coragem da parte de mim mesma. Eu preciso ter coragem, cara. Você tem que ser corajoso, mano. Você vai viver até quando desse jeito? Nesse conforto desconfortável, entendeu? Tipo assim, mano, eu tava detestando o trabalho que eu tava trabalhando, mas tava pagando meus boletos. E aí eu ia ficar pra sempre lá? Eu não consigo nem me imaginar se eu tivesse ficado até hoje lá. Sei lá. Nossa, gente. E assim, a gente precisa se desviciar. Nem sei se essa palavra existe, mas a gente precisa parar de ser viciado na zona de conforto. E é um desafio pra mim, sabe? Um desafio pra mim. A partir de hoje, um desafio aqui. Tudo que eu for fazer, tentar não fazer o mesmo que eu tenho feito sempre. Tentar agir de forma diferente. Tentar quebrar certos ciclos que já estão ali esgotados, entendeu? E agir com coragem, fé, com ousadia, mas sempre com responsabilidade. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer. E aí a gente vai poder alcançar coisas muito legais na nossa vida, ver outras perspectivas, viver coisas extraordinárias e vivenciar possibilidades que a gente achava que eram impossíveis. Mas bastava um ato de coragem e fé da nossa parte. Acho que é isso.